em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos dás de mais uma vez, mesmo que de forma virtual, nos reunirmos para te adorar e para te cultuar, Senhor. Nós te pedimos que possas estar presente neste culto, que a mensagem que será trazida pelo pastor Jean seja uma mensagem diretamente do coração do Senhor e que nós possamos absorvê-la e praticá-la, Senhor.
que o amor possa permanecer entre nós e que a cada dia a tua igreja possa continuar nos teus caminhos, Senhor. Que cada pessoa que aqui participará deste culto seja ricamente abençoada. Fica conosco. Te pedimos, agradecemos no nome santo de Jesus, agora e sempre. Amém. Boa noite às irmãs, aos irmãos e a todos os seus possíveis convidados e convidadas que unem-se à Igreja Batista Viva nesta noite, essa celebração. Já estamos todos no espírito gostoso, eu acho. O Natal já está bem pertinho, se aproximando daqui a 5 dias. Estaremos juntos também em uma celebração de Natal diferente esse ano. Você vai entender como isso vai acontecer, você vai ser envolvido em tudo isso. E teremos então um encontro bonito, se Deus quiser, celebrando essa que é uma das datas mais importantes, junto ali com a Páscoa, também o Natal, quando nós lembramos que Deus nos ama ao ponto de deixar o seu conforto, de sair da sua zona de tranquilidade e descer, encarnar-se e experimentar toda a fragilidade do sofrimento humano por amor a nós. O primeiro missionário, Jesus Cristo, que rompeu limites, divisas, fronteiras, barreiras, para nos perseguir até a carne com o seu amor insistente, sua graça, sua misericórdia, sofrendo por quem o faz sofrer. Natal é lindo, é profundo, é muito singelo, muito sublime e nos alcança em muitos pontos de sensibilidade diferentes. Desde criança, é uma época mágica e eu espero que a verdadeira magia do Natal, o Espírito Santo do Senhor, ele nos alcance desde agora. Hoje, ainda neste penúltimo culto do ano, de domingo, estamos refletindo sobre o amor. Assim faremos neste domingo, ainda no próximo, sobre o amor ainda em algumas de suas dimensões. Hoje vamos pensar no amor e a igreja. Você não está consumindo, participando dessas reflexões sobre o amor apenas como um indivíduo. Estamos fazendo isso no ambiente da igreja. É importante que a gente termine tentando ligar essas pontas, o que nós somos como igreja, o que é a igreja e o lugar do amor, então, dentro dessa estrutura, dessa atmosfera que é a igreja de Jesus. Onde existe, o que amor é esse que existe na igreja, pela igreja, sobre todos nós que fazemos parte dela, que somos ela, na verdade. Eu agradeço a sua presença, graças a Deus, por você estar aqui conosco. Espero que o Senhor fale realmente ao teu coração, assim como falou ao meu na produção desta conversa que nós teremos. E fale com você nas orações, nas canções e em tudo mais que vai acontecer nesta noite. Que o Senhor nos abençoe e nos leve a um bom lugar perto dele. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim.
que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Amém. Amor e igreja, então. Eu gostaria de começar lendo um texto que eu já li 2 ou mais vezes nessa Igreja Batista Viva ao longo desses 7 anos que estamos juntos. É um trecho de um livro que não tem ainda tradução para o português, chamado God in the Dock, e é uma história sobre C.S. Lewis, o famoso cristão e multitalentoso, produtor de muita coisa importante, inclusive livros devocionais e de ficção. O mais conhecido dele, certamente, é a obra monumental das Crônicas de Nárnia. O texto diz o seguinte: uma vez perguntaram para Lewis: é necessário frequentar um culto ou ser membro de uma comunidade cristã para um modo cristão de vida? Sua resposta foi a seguinte: minha própria experiência é que logo que eu me tornei um cristão, cerca de 14 anos atrás, eu pensava que poderia me virar sozinho, me retirando ao meu quarto, lendo teologia, e não frequentava igrejas ou estudos bíblicos. É extraordinário o quão inconveniente para a sua família é você ter que acordar cedo para ir à igreja. Não importa tanto se você tem que acordar cedo para qualquer outra coisa, mas se você acorda cedo para ir à igreja, é algo egoísta da sua parte, você irrita todos na sua casa. Mas à medida em que eu ia, eu via o grande mérito disso. Eu me vi diante de pessoas diferentes de aparência e educação diferentes, e meu conceito gradualmente começou a se desfazer. Eu percebi que os hinos eram cantados com tamanha devoção e entrega por um velho santo calçando botas de borracha no banco ao lado. E então você percebe que você não está apto sequer para limpar aquelas botas. Isso liberta do seu conceito solitário. 2 João de 1 a 3. Você pode abrir sua Bíblia, por favor. Na segunda epístola de João não tem capítulos, é dividido apenas em versículos, portanto, 2 João de 1 a 3. Por favor. Nesta nova tradução da linguagem de hoje, o texto se apresenta dessa maneira: do presbítero, que é o próprio João, para a querida senhora e os seus filhos, a quem amo de verdade. Não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade amam vocês. Nós os amamos por causa da verdade que continua em nós e estará conosco para sempre. Que a graça e a misericórdia e a paz de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho, estejam conosco em verdade e em amor. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado porque com a tua morte o véu foi rasgado e nós podemos ter livre acesso ao Senhor. Não há mais intermediários. Quando o nosso coração busca o teu, quando nós batemos a tua porta, ela se abre. O Senhor nos escuta, nos acolhe, mesmo com nossos pecados, e fala conosco e nos responde, de acordo com a tua perfeita vontade. Muito obrigado. Mas obrigado também porque esse relacionamento íntimo, pessoal, não é a única forma de nós nos encontrarmos contigo, Pai. O Senhor também projetou a tua igreja para ser um ambiente em que comunitariamente nós podemos encontrar o Senhor não apenas na Bíblia, na oração, mas também podemos encontrar o Senhor no próximo. E assim, vendo o Senhor no próximo, alguém tão frágil e falho como nós podemos também acreditar que nós podemos hospedar o Senhor e alguém pode encontrar o Senhor através de nós. E isso nos dá sentido nessa vida. Muito obrigado por isso. Muito obrigado pelo amor que eu sinto através da tua igreja. Muito obrigado pelo amor que eu aprendo nela e exerço nela e recebo nela. Que assim seja com minhas irmãs e meus irmãos. Eu te peço em teu nome, Jesus. Amém. 2 João começa
nesse pequeno trecho de 3 versículos, repetindo a palavra amor 4 vezes, salvo engano. Ele diz: do presbítero para a querida senhora e seus filhos, a quem amo de verdade. Não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade amam vocês. Nós os que amamos por causa da verdade que continua, nós os amamos, por causa da verdade que continua em nós. Estará conosco para sempre. A terceira citação: que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, seu Filho, estejam conosco em verdade e amor. Muito amor envolvido ao redor desta querida senhora e seus filhos. E ao longo dos últimos 2000 anos se tem discutido quem seria essa querida senhora de João, que não é citada pelo nome. Quem são esses filhos que também não são nomeados? Talvez para alguns estudiosos, essa querida senhora é uma senhora literal, mesmo um ser humano, uma senhora cheia de filhos, e ela e seus filhos são todos muito queridos pelo apóstolo João, que escreveu esta carta. Mas a interpretação mais sólida entre os estudiosos é que querida senhora é uma forma carinhosa de João se dirigir à própria igreja que recebia essa carta, e os filhos dessa querida senhora seriam todos os cristãos que frequentam aquela igreja, que se reúnem sob as asas calorosas dessa querida senhora. E João amava muito mesmo essa querida senhora, como você viu em todas essas expressões de amor. Não apenas João amava, e ele diz também que todos os que conhecem a verdade amam essa querida senhora. Quem conhece a verdade ama a igreja. João amava mesmo a igreja. João amava, enfim, João era um cara muito amoroso. A gente está no começo da segunda carta dele. A primeira carta de João fala muito sobre amor, fala sobre amar a Deus, sobre amar o irmão, sobre amar com ações e não com palavras apenas, sobre o amor vencer o medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo, é um versículo de 1 João. Ele fala sobre Deus nos amar primeiro, e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele fala sobre a obediência como prova de amor, nós obedecemos porque amamos. Então o amor é o tema da primeira carta de João, e aí ele começa a segunda já deixando claro o seu amor, não só como algo teórico, platônico, não. Ele ama uma comunidade específica, ele ama num lugar, ele ama numa reunião de gente que tem nome, ele ama a igreja, essa senhorinha tão adorável e os seus filhos. E João, o discípulo amado, ele aprendeu a amar com Jesus. Ele aprendeu com Jesus todo tipo importante de amor: amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo, amar o pecador, amar quem odeia, amar quem persegue. Ele aprendeu todos esses tipos de amor, todos eles com Jesus. E João aprendeu com Jesus a amar a igreja também, essa querida senhora, porque Jesus amava a igreja. Jesus estava sempre na igreja do seu tempo, que era o templo e a sinagoga. Jesus estava sempre ali. E Jesus reunia gente em volta de si para conversar sobre Deus, para ler a Bíblia, para orar e para ajudar quem precisava. Então, esse conjunto de pessoas que estavam em volta de Jesus já era uma igreja, porque quando 2 ou 3 se reúnem em nome dele para orar, para aprender sobre a palavra de Deus, para ajudar quem precisa, para se relacionar de uma maneira afetuosa, relacionamentos temperados de graça, misericórdia, ali existe uma igreja. E Jesus defendia a igreja também, como ele fez quando expulsou os vendedores do templo. Em João, esse episódio é relatado não apenas em João, mas João, ele fala algo especificamente importante sobre isso. João 2,16, ele diz o seguinte: e disse Jesus aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos de Jesus lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Veja só, quando os discípulos viram Jesus naquele sentimento de indignação, de inconformismo, pelos rumos que algumas pessoas estavam dando, profanando, desvirtuando, corrompendo o significado real do que era a igreja do Senhor, Jesus vai e purifica aquilo, corrige aquilo. E aí, na hora que os discípulos enxergam aquilo, eles lembram desse texto do Antigo Testamento: o amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. O amor de Cristo pela casa do seu Pai queimava dentro dele como fogo. Jesus Cristo amava, frequentava e defendia a igreja. Em tempos de desigrejamento, é um movimento já relativamente sólido
desorganizado por natureza. Não pode ser organizado, senão vai ser uma institucionalização, mas a ideia é de gente que acredita, alguns muito bem intencionados, inclusive, eu tenho certeza, mas acreditam que você pode tranquilamente se relacionar com Jesus Cristo como Ele gostaria de se relacionar conosco, sem a frequência, a participação em uma igreja de uma forma realmente comprometida. E é óbvio que é possível você encontrar Jesus no seu relacionamento pessoal com Ele, apenas no seu quarto, na sua casa, na sua devoção íntima. Mas isso não é o suficiente. Existe um percentual de crescimento espiritual que se tem num relacionamento apenas íntimo com Cristo, e existe um outro percentual maior que só é alcançado quando nós nos congregamos, quando nós aprendemos não só com a Bíblia, não só com o exemplo de Jesus, não só com suas palavras e com seu Espírito trabalhando no nosso coração, mas o que a gente aprende com o próximo também. E existe um sentimento de relevância, de utilidade, de serviço cristão, que também é instrumentalizado pela estrutura da igreja, que dificilmente nós vamos conseguir realizar fora da igreja. Existem muitos atos de bondade, de serviço cristão que nós podemos fazer sem a igreja. Nós podemos participar de ONGs, ou podemos ser voluntários em diversos institutos, ou podemos individualmente fazer o bem a quem cruzar o nosso caminho. Mas a igreja, uma boa igreja, ela está repleta de propostas de amparo ao próximo, que organizam isso de uma forma muito melhor, muito mais fácil. Você entra numa boa igreja, você tem uma gama de possibilidades de você servir. E você tem diversas pessoas diferentes que podem ser usadas por Deus para falar com você, e você pode ser usado como instrumento para abençoar a vida de muitas pessoas dentro da igreja. Por essas e outras, a igreja era tão importante para Jesus e é tão importante na palavra de Deus, no comportamento de Jesus nos evangelhos. E em tempos de desgrejamento, então, desse movimento que já tem durado alguns anos, de gente que se batiza no chuveiro da sua casa, que realiza a ceia com o pão mesmo que comprou na padaria, um suco de uva. Isso, obviamente, eu acredito também que são apenas rituais, não guardam um poder espiritual em si mesmo. A água do batistério não é diferente da água do chuveiro, o pão que se coloca na mesa da igreja não é diferente do pão da padaria. Mas Jesus não realizou a sua ceia sozinho num salão, ele realizou com seus amigos. E Jesus não se batizou sozinho no Rio Jordão, ou apenas com João Batista. Havia um número de pessoas representando ali uma pluralidade, uma comunidade, um organismo vivo, multicelular ao redor de Jesus. Então, em tempos de desgrejamento, não parece demais lembrar que Jesus, ele frequentava, ele amava e ele defendia a igreja. E João, seu discípulo que estava sempre tão perto dele, era um dos mais próximos, junto com Pedro e Tiago. João foi envolvido por essa atmosfera de tanto amor, inclusive pela igreja, ao ponto de tratar, quando escreve essa carta, então, a igreja, com o carinho com que se trata uma senhora e seus filhos. Amor e carinho à igreja. E por amar a igreja, João, inclusive, escreverá 7 cartas no fim de sua vida para 7 igrejas. E é curioso pensar que João não escreveu carta para 7 pessoas. João escreveu carta para 7 igrejas. E porque Jesus é quem pediu que ele escrevesse cartas não para 7 pessoas, mas para 7 igrejas. Obviamente, João amava indivíduos e Jesus também amava sujeitos particulares, mas também amava comunidades, igrejas. Paulo também escreveu carta para pessoas, como escreveu ali para Timóteo, para Tito, para Filemon, mas Paulo escreveu muito mais cartas, pelo menos que chegam até nós, para igrejas. Existe assim uma ligação muito profunda na Bíblia entre o sentimento de amor cristão e o objeto desse amor sendo não uma pessoa, mas a igreja de Jesus. Na Bíblia, a igreja parece ser como esse entroncamento, essa rotatória dessas que a gente vê no trânsito,
Na Bíblia, a igreja, ela talvez pareça, de uma forma moderna, ser encarada por nós como essa rotatória em torno da qual transita amor em várias direções. Francisco, o Papa, em janeiro de 2019, no Dia Mundial de Oração pelas Vocações, ele fala o seguinte sobre a igreja. Aos que dizem Cristo sim, a igreja não. É precisamente a igreja que nos traz Cristo e que nos leva a Deus. A igreja é a grande família dos filhos de Deus. Sem dúvida, ela também tem aspectos humanos naqueles que a compõem, pastores e fiéis, existem defeitos, imperfeições e pecados. Até o Papa os tem, e tem tantos. Precisamente porque nos gera para a vida nova e nos leva a Cristo, a igreja é nossa mãe. Por isso devemos amá-la, mesmo quando vislumbramos no seu rosto as rugas da fragilidade e do pecado. E devemos contribuir para tornar cada vez mais bela e luminosa, para que possa ser testemunho do amor de Deus no mundo. Então veja o que Francisco está dizendo. Aos que dizem Cristo sim, a igreja não, os desigrejados, pense por outro lado, é precisamente a igreja que nos traz Cristo e que nos leva a Deus. Não apenas a igreja, mas ela também. A igreja é a grande família dos filhos de Deus. É claro que ela tem aspectos humanos, ele reconhece isso. Naqueles que a compõem, eu e você, nos pastores, nos fiéis, existem defeitos, imperfeições e pecados, e o Papa admite. Veja só, o Papa admite que ele também os tem, e tem muitos pecados. E é precisamente porque nos gera para a vida nova, Francisco está dizendo, e porque nos leva a Cristo, é que a igreja é nossa mãe, devemos amá-la, mesmo quando vislumbramos no seu rosto as rugas da fragilidade e do pecado. É claro que na igreja nem todos os dias serão lindos e coloridos, haverão fragilidades e pecados que nos machucarão, nos desapontarão, serão momentos de decepção com algumas pessoas dentro da igreja, assim como vão se decepcionar conosco. Mas ele termina este bloco de texto dizendo, devemos contribuir para tornar cada vez mais bela e luminosa. Mas se criticamos a igreja, não devemos esperar que ela mude apenas criticando do lado de fora. Precisamos entrar nela e tentar então melhorá-la de dentro para fora. Ainda frequentando a igreja e de dentro dela tentar torná-la cada vez mais bela e luminosa. Hebreus 10, versos 24 e 25, é um dos textos essenciais do Novo Testamento a defender a importância da frequência à igreja. Hebreus 10, 24 e 25, que diz o seguinte na Nova Tradução da Linguagem de hoje: pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. E é assim que ele termina a primeira parte do verso 25. O autor aos Hebreus, então, começa esse pequeno bloco de texto falando sobre a responsabilidade que nós cristãos temos não apenas com Deus, mas também uns com os outros. Pensemos uns nos outros. É assim que ele começa o verso 24. Pensemos uns nos outros. Essa é a primeira ideia. O cristão, então, tem sobre si a responsabilidade de pensar no outro, não só em si mesmo. Pensemos uns nos outros. O cristianismo é um estilo de vida essencialmente comunitário. Essencialmente comunitário. O cristianismo vivido fora de ambientes comunitários, ele não representa o cristianismo verdadeiro como estilo de vida de imitação a Jesus, porque Jesus viveu sempre dentro de ajuntamentos comunitários, e precisamos lembrar sempre disso. E um dos textos mais de uma realidade mais poética sobre isso é Atos 2, de 44 a 47, que diz assim, Atos 2, 44, todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas, partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos, e a cada dia
o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. A igreja recém-inaugurada de Jesus tinha isso muito fresco na cabeça. Veja o que o texto diz, eles estavam juntos fisicamente, todos os que criam estavam juntos fisicamente. Estavam unidos intencionalmente também, todos os que criam estavam juntos e unidos. E não estavam apenas juntos e unidos, mas, ele continua, repartiam uns com os outros o que tinham. Estavam juntos fisicamente, não era apenas uma congregação de gente que se esbarrava um do lado do outro e não se conheciam, eles estavam unidos e ainda mais, não era apenas uma reunião física e uma união intencional de discurso, de ideia, eles repartiam uns com os outros o que tinham. Era geográfico, era racional e era prático também, intencional. E era gente que se reunia na igreja não para pedir para si, isso é muito importante. Essas pessoas não iam para a igreja para pedir para si, para receber vantagens, para sugar a igreja, para se aproveitar da igreja, para se escorar na igreja, não é isso. A igreja era doação mútua, amor mútuo, lembre-se, pensemos uns nos outros, e eles repartiam uns com os outros. É claro que tem quem tenha mais e possa repartir mais, mas quem tem menos pode repartir o que tem, mesmo que seja pouco. A igreja não é lugar de sugar, é de amor mútuo, de pensar uns nos outros, de doar, de repartir uns com os outros. E era tanto pensar no outro ao ponto de se vender uma propriedade particular, vender o que é seu e dividir o dinheiro com todos pela necessidade de cada um. Tamanho era o sentimento de que essa igreja deveria hospedar uma vida em comunidade radical. E esse tipo de coisa talvez pareça utópico mesmo, que alguém entre nós aqui na Igreja Batista Viva ou em outra igreja cristã, vendo uma propriedade particular, deposite aqui o dinheiro e a diretoria e a liderança da igreja sonde as necessidades de cada um e divida esse dinheiro de acordo com a necessidade particular, individual. Talvez pareça utópico, mas em um mundo como o que nós vivemos, em que a regra é trabalhar para si mesmo, para ganhar mais dinheiro para si mesmo, para gastar mais consigo mesmo, é claro que um estilo de vida assim sempre vai parecer utópico. Mas o desafio é que aqui na igreja nós respiremos uma atmosfera que não representa a atmosfera que nós respiramos dessa porta para fora, de um reino individualista, egoísta, autossuficiente, vaidoso, arrogante. Daqui, da porta para dentro, nós deveríamos respirar uma outra atmosfera, que é a atmosfera da vida que Cristo viveu quando esteve entre nós, pensando no outro, unido, junto, repartindo o que tinha, e a atmosfera que essa igreja de Atos dos Apóstolos também ainda respirava de uma forma tão intensa e radical. E esses seres humanos quase utópicos, quase alienígenas de Atos 2, eles só eram assim também por causa da igreja. Porque o texto vai continuar, que nós lemos, e diz no verso 46 que todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo. E é curioso que nós tenhamos, em alguns poucos momentos, várias atividades na igreja diariamente, e algumas pessoas achem que isso já é ativismo, que isso é um pouco demais, que a gente precisa reduzir. Quando em Atos dos Apóstolos eles estavam todos os dias unidos, se reunindo no pátio do templo. Por isso também eles eram assim. Por isso eles se amavam tanto. Essa é uma das razões essenciais pela qual a igreja existe. Lá em Hebreus 10, nós lemos agora há pouco, e Hebreus 10 coloca essa como uma das razões essenciais pelas quais a igreja existe, como nós lemos no verso 24, pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos. Aquela igreja de Atos 2 era essa rotatória em torno da qual transitava amor em várias direções. Na igreja, as necessidades se encontravam, os necessitados se enxergavam, as pessoas se olhavam de verdade. Como, infelizmente, não conseguem se olhar à distância, como nós estamos vivendo hoje.
Por isso é tão importante, quando estiver seguro para todos nós, após a vacina ou em algum momento, nós voltarmos a estar aqui mesmo. E eu oro, sinceramente, para que assim que seja seguro e possível, você volte, porque você não fique confortável demais com essa estrutura. Talvez nossos cultos continuem a ser transmitidos online, mas você não pode se conformar com isso, porque esse afastamento precisa ser temporário e não pode representar uma vida inteira de relacionamento com Cristo, com essa fragilidade da distância, porque é presencialmente que nós enxergamos o outro, que o outro nos enxerga e que nós percebemos as necessidades mútuas. É só assim que isso acontece, da forma mais plena como pode e precisa acontecer. E quando as pessoas se olhavam de verdade, lá na igreja de Atos, é que essa atmosfera levava todos a naturalmente pensar uns nos outros e não só em si mesmos. É o que Hebreus 10 está tentando dizer, pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor. É a continuidade do verso 24 de Hebreus 10. Então veja você, mais uma vez, é de amor que se trata toda a ideia de Deus de inventar a igreja. A igreja não foi inventada por Deus para que se construísse muitos prédios suntuosos. De maneira nenhuma. A igreja não foi inventada por Deus para que algumas pessoas pudessem ter algum cargo do qual se orgulhar na vida. Porque a igreja não, os cargos na igreja não são demonstração de hierarquia, mas são divisão de serviço. Toda essa ideia de que existe um obreiro, um presbítero, um bispo, um diácono, um pastor, um apóstolo, um pai, um patriarca. Tudo isso é uma insensatez bíblica, cristã, porque a igreja não é espaço de hierarquia, de poder, mas é uma divisão meramente de serviço. Todos somos radicalmente iguais e temos títulos diferentes que demonstram apenas o nosso papel naquele lugar e naquele espaço. Então, se trata de amor, a igreja se trata de amor e de amor mútuo. A igreja foi inventada por Deus para ser o lugar onde as pessoas pensam umas nas outras e se ajudam a ter mais amor. Aqui na igreja é o lugar onde nós aprendemos o que é o amor, onde nós treinamos o que é o amor, onde nós aumentamos o amor. Para algumas pessoas parece que é ingenuidade acreditar que existe amor de verdade na igreja, mas não. Ingenuidade é achar que é possível aprender sobre o amor sozinho, sem relacionamento. Se o amor é um sentimento que ele é por essência, é algo que vem de outra pessoa e que nós também devotamos a outra pessoa, não existe amor que seja aprendido sem relacionamento. E a igreja é a forma essencial que Deus encontrou de providenciar esse espaço de relacionamento em que todos estão empenhados em demonstrar um amor não apenas humano, mas cristão ao outro. Em que as pessoas estão aprendendo o que significa o amor como ele realmente é, como nós estamos todo esse ano tentando fazer. Ingenuidade é achar que é possível aprender sobre amor sozinho, sem relacionamento. A própria identidade trinitária de Deus, quando Deus decide não ser um só, mas ser três em um, ser Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, essa própria identidade trinitária de Deus é o elogio essencial, o elogio máximo à pluralidade. Deus é perfeito e Ele é plural, porque não existe perfeição na solidão. A perfeição, ela só é alcançada, nós só nos aproximamos da perfeição quando nós estamos em comunidade. Sozinhos, nós nunca chegaremos perto da perfeição. Exaltino Gomes Coelho Filho, pastor Exaltino, em seu texto Sou Cristão apesar da igreja, ou a igreja sobrevive apesar de mim. Ele diz o seguinte: eu amo a igreja de todo o coração, nela encontrei Jesus. Como pastor há anos e procurando ser um homem sério, sei das falhas da igreja. Mas aqui reside a questão: as falhas são dela, como igreja, defeitos de formação, ou são pecados de pessoas como eu e como seus críticos? Tenho apontado desvios de conduta teológica e ética de segmentos da igreja, mas sei
distinguir entre a igreja de Jesus como um todo e pessoas que formam a igreja de Jesus. O fantástico com a igreja é que ela sobrevive apesar de nós. Nós que pecamos e escandalizamos o mundo. Nós que ferimos nossos irmãos. Nós que apontamos com sadismo espiritual os pecados dos outros e esquecemos os nossos. Confesso que falhei muito como pastor e que não sou digno de ser pastor. Mas faço um apelo. Cuidado com as críticas ao rebanho de Jesus. É o que ele pede. Não se aprende muito sobre o amor de Deus sozinho, sem a igreja. Não se aprende muito sobre o amor de Deus sem a igreja, porque ele inventou a igreja precisamente para ser essa estufa de amor. Para Deus, a igreja existe para ser essa escola de amor e não tem a ver com cantar, ler e falar de amor o tempo inteiro. Hebreus 10 é mais lúcido do que isso. Ele continua o verso 24 que estávamos lendo e diz: pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Tem que pensar no outro, tem que ajudar o outro, tem que ter mais amor. Sim, são os 3 primeiros passos do verso 24 de Hebreus 10. Mas, acima de tudo, pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Tem que fazer o bem, tem que dividir o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um, como Atos 2. Tem que nas suas casas partir o pão, como Atos 2. A igreja de Jesus foi e continua sendo muito criticada por ser hipócrita. As pessoas que estão lá fora, ou que talvez já tenham passado aqui dentro e tido uma decepção grande, nos leem como gente que canta o amor, que lê o amor, que fala do amor, mas que não faz o bem como poderia e deveria fazer. E, infelizmente, alguns deles, olhando para alguns de nós e para nossos estilos de vida, têm alguma razão, porque muitos de nós são muito bons em levantar suas bandeiras na distância fria de nossas telas de computador e de celular. Nós defendemos muitas bandeiras sociais e o amor ao próximo na distância fria de nossas telas. Mas na prática nós não dividimos o dinheiro com todos, nós não partimos nosso pão em nossas casas e, portanto, nós somos hipócritas. E é assustador ler nas páginas dos evangelhos que Jesus, ele dirigiu críticas a alguns pecadores, mas as críticas mais duras de Jesus foram direcionadas aos religiosos hipócritas. Aqueles que não viviam o que pregavam. Aqueles que exigiam dos outros o que eles mesmos não faziam. Foram as críticas mais pesadas de Jesus. E se nós somos assim, a culpa não é da Igreja de Cristo. As pessoas que fazem essas críticas sobre hipocrisia ou sobre outras coisas, dizendo que a igreja é assim, não. A culpa não é da Igreja de Cristo, como ele planejou. A igreja que ele sonhou é a igreja de Atos 2, que existiu. Cheia de pecadores, mas que lutam diariamente contra seus instintos egoístas. Ele sonhou essa igreja de Hebreus 10. E é por isso que ele diz no verso 25, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Essa foi a igreja com a qual Cristo sonhou. Tem gente que por vários motivos, inclusive essa hipocrisia que vê, abandona a igreja. Não, a igreja, ela é esse entroncamento, essa rotatória do amor girando em muitas direções diferentes, derramado do alto e para os lados entre nós. Mesmo diante da decepção com os tijolos humanos que erguem esse edifício, que somos cada um de nós não podemos abandoná-lo quando detectamos uma rachadura. Porque esse edifício existe também para ser um centro de reanimação. É por isso que ele diz no verso 25, pelo contrário, animemos uns aos outros. Não sejamos profetas do caos, não sejamos nós os discursos de desesperança com a igreja como se tudo estivesse perdido por causa de 1, 2 ou 3 decepções e descontentamentos e o pecado ou a queda de um pastor. É óbvio que a igreja não é perfeita.
Óbvio, a desilusão dentro da igreja é sempre só uma questão de tempo. Mas quando a igreja caminha para longe do que deveria ter sido, quando inventada por Jesus, a solução para isso é nos manter unidos, reanimar uns aos outros e, mais uma vez, reformar a igreja. Precisamos continuar juntos, pensando uns nos outros e ajudando todos a terem mais amor e a fazer o bem. Animar uns aos outros a amar em um mundo tão cheio de discurso e de incentivo, não ao amor, mas ao ódio. Se esse mundo é de discurso de ódio, incentivo ao ódio daqui para dentro, nós temos um discurso de amor, de transformação e de incentivo ao amor, animando uns aos outros, a amar, a pensar no outro, a ajudar todos a fazer o bem. Ricardo Barbosa, pastor em Brasília, em seu texto Lições que Tenho Aprendido, diz o seguinte: tenho aprendido a amar a igreja. Não refiro-me aqui aos seus programas ou seu peso institucional, mas sim ao grupo de irmãos e irmãs com quem compartilho a fé e a vida, ao corpo de Cristo. Quanto mais me envolvo com ela e conheço suas alegrias e esperanças, dores e feridas, mais reconheço o quanto preciso dela para continuar crescendo diante de Deus e dos homens. Preciso dela para continuar crescendo diante de Deus e dos homens. Nem sempre é fácil amar a igreja, porque nem sempre é fácil amar um grupo de seres humanos, nem sempre é fácil amar um ser humano, nem sempre é fácil amar. Mas se os nossos dias de tanta paixão e polarização têm tornado difícil separar as coisas, nós podemos aprender a separar as coisas e podemos tentar ensinar o mundo a como separar as coisas. Separar a humanidade sempre imperfeita de todos os que compõem a igreja do projeto tão cheio de graça e misericórdia que é essa igreja como Jesus planejou. Uma coisa são as pessoas imperfeitas e outra coisa é o projeto perfeito de Deus, que é a igreja. Existe o projeto e estamos tentando alcançá-lo. Existe o ideal e não desistimos dele. E existe o real, que somos nós, tão imperfeitos, e Deus e Cristo não desistiu de nós. Já disse alguém que a igreja tem o insistente costume de enterrar os seus coveiros. Porque muita gente já decretou a morte da igreja, inclusive a morte de Deus também em algum sentido. Mas muitos já decretaram a morte da igreja com a modernidade, com o racionalismo, o humanismo. Muitos decretaram já a morte da igreja, mas morreram os críticos e a igreja ainda vive. Enterramos nossos coveiros. E vive a igreja porque ainda tem gente que ama a igreja de Jesus. Vive porque Cristo amou a igreja enquanto esteve entre nós e ainda ama. E o amor jamais acaba. A igreja de Cristo ainda é uma senhorinha adorável, esquentando seus filhos sob suas asas. A igreja ainda é esse lugar que o Jesus humano frequentou, defendeu e corrigiu. A igreja ainda é a grande família dos filhos de Deus, que Francisco lembrou. A igreja ainda é lugar de pensar no outro, ajudar todos, recobrar o ânimo e realmente fazer o bem. A igreja ainda pode ser esse lugar mágico, mais real, onde se vive junto, unido, repartindo um com o outro o que se tem, dividindo dinheiro com todos, compartilhando o pão em casa, como foi aquela igreja mágica e real de Atos 2. A igreja ainda pode ser o lugar onde encontramos Jesus na música, na oração, na Bíblia, no outro. A igreja ainda pode ser nossa estufa de amor, nossa rotatória de amor, nossa escola de amor. Apesar de nós e nossos pecados contra Deus e contra o outro, ainda podemos aprender muito sobre amar e sobre ser amados na igreja. Ame e viva a mesma igreja que Jesus amou e que Jesus viveu. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela Tua igreja, que o Senhor viveu, que o Senhor amou, pela qual o Senhor se entregou. Abençoa esta Igreja Batista viva, para que mesmo com nossas falhas, pecados, mesmo com as minhas falhas, ela seja protegida, guardada, amada, cuidada, pastoreada pelo Senhor. Que ela sobreviva, que ela viva, que ela cresça, que ela se expanda, que ela amadureça, que ela alcance cada dia
mais vidas com a tua graça e o teu amor. Que quem está aqui dentro se ame de verdade e que essa igreja permaneça assim e cada dia melhor até a volta do Senhor, quando seremos uma única igreja no céu contigo. Eu te peço em teu nome, Jesus. Amém. Boa noite, Igreja Batista Viva, graça e paz aos irmãos e irmãs e amigos e amigas. Vamos louvar o Senhor neste momento. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é reinar de novo em mim. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais um culto, Senhor. Obrigada porque a gente tem o privilégio de te louvar, né, de falar em teu nome, de escutar a tua palavra, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor é bom o tempo todo e tem nos permitido estar aqui reunido em tua presença, Senhor. Permanece conosco, permanece nos lares de cada família da IBAV e de cada lar, Senhor, que precisa da tua presença. Enraiza, Senhor, a palavra em nosso coração, nos ensina a amar mais, a amar nosso próximo, né, a ser luz no caminho das pessoas, né, a ser luz no caminho da nossa própria família. É isso que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos assim ao final de mais este encontro, nosso penúltimo culto de domingo, nossa penúltima celebração dominical de 2020. Espero que o Senhor tenha falado algo bonito ao teu coração, assim como ao meu. E que nós nos encontremos logo, logo em nossa celebração de Natal e no domingo seguinte, em nossa celebração de Ano Novo. Estaremos online, como já foi avisado, devido ao aumento de casos de Covid. Mas ainda assim, permanecemos juntos, graças a Deus. Vamos orar então. Possa o Deus de todo amor, o Cristo de toda graça e o Espírito Santo de toda consolação ser com esta Igreja Batista viva, com todos os que amam a Jesus por toda a terra, hoje até a volta de Cristo e pela eternidade com o Pai e uns com os outros. Amém. Amém.
E essa é a minha mensagem para a igreja. Aguenta firme. Essa música fez parte da minha vida durante alguns anos. E hoje eu quero declarar ela e cantar para vocês, igreja. Para nós, igreja. Aguenta firme, não desista. Continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora aonde elas têm seu fim. Se você não desistir, é pra mim inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Eu só peço ao meu Senhor que entre bem à minha frente e abençoe a tua vida. Que te faça tão feliz, agarrado em sua presença, cure as suas feridas e te faça vencedor. E te dê alegria de ver toda a tua casa derramada aos teus pés. Aguenta firme, não desista. Aguenta firme, não desista. Se você não desistir, é pra mim inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente.
o céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Avante, igreja, firme, firme. Deus abençoe.